Você com certeza já ouviu falar em quiropraxia. Mas sabe o que é quiropraxia? Como é que funciona a quiropraxia? É justamente isso que o Felipe Oliveira, que é quiropraxista, né, vai explicar pra gente. Segue aí, vamos embora. Vamos embora então. Olha aqui, vamos embora. Ó, aqui, ó. Olá, tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Fala pra gente um pouquinho, pra que serve a quiropraxia? Explica um pouco o que é a quiropraxia e pra que serve, né? Então, ótima pergunta, né? Começar pelo início. A quiropraxia ela é uma profissão da área da saúde que tem a papel e a função de fazer o tratamento, o diagnóstico e a prevenção dos problemas da coluna vertebral e das articulações. Hoje a gente sabe o quanto vem aumentando os problemas de coluna, né? Principalmente, hoje é o nosso carro-chefe, a coluna vertebral. Viu? Mas aquela dor no nervo ciático, dor de cabeça, dores nos ombros, a própria síndrome do túnel do carpo, a gente pode auxiliar na questão de sintomas também, para daqui a pouco evitar um procedimento cirúrgico. Então a quiropraxia tem justamente esse foco, que é fazer então o tratamento, o diagnóstico e a prevenção dos problemas de coluna vertebral. E o mais interessante é que a gente não usa medicamento. Não usa nenhum tipo de medicamento, minha gente. Agora, quais são os casos mais indicados, doutor? Então, todo mundo, na realidade, que tem coluna vertebral deveria passar por uma avaliação para a gente saber como está a coluna vertebral daquela pessoa. Isso aí é o princípio básico. Por quê? Pela questão cultural hoje, a gente escova os dentes todos os dias, a gente tem a indicação de fazer atividade física para manter a saúde do nosso corpo, mas o que a gente faz para cuidar da coluna vertebral? A gente só lembra dela quando dói. E a coluna vertebral, por uma questão fisiológica, né, ela acaba doendo só quando ela tem muito tempo de problema. Então muitas pessoas nunca sentiram nada na coluna e de uma hora para outra travam. Isso acontece porque na nossa coluna tem poucos receptores de dores. O que são isso? São células que levam a informação de dor até o nosso cérebro. Então, para a gente sentir um problema, aquela doença, aquela patologia tem que estar ali há muito tempo. Então, a quiropraxia vai servir justamente para isso. Para a gente conseguir prevenir um problema e para as pessoas que já têm algum certo tipo de desgaste na coluna, tem os famosos desalinhamentos, a gente já vai começar a corrigir isso. Hoje, nas nossas clínicas, o que a gente mais recebe são pessoas que sentem dores no nervo ciático, a famosa hérnia de disco, aquela pessoa que trava, vai fazer um movimento e já não consegue mais sair daquela posição, dores de cabeça, dores que irradiam para os braços, perda de força, formigamento nas mãos. Então, esses são os principais patologias que a gente trata hoje nas nossas clínicas. A gente acabou de falar de síndrome do túnel do carpo, né? Isso também pode, né, dar uma melhorada? A quiropraxia pode melhorar? A gente vai sim ajudar nos sintomas, né? Porque a síndrome do túnel do carpo ela é uma desordem bem complexa, como o doutor estava explicando antes. Então o que a gente vai fazer é conseguir alterar um pouquinho a anatomia daquela região para a gente reduzir o processo inflamatório, aumentar a mobilidade e daqui a pouco com a nossa ajuda, né, juntamente com o medicamento, juntamente com o tratamento que o médico vai indicar, a gente vai conseguir daqui a pouco evitar uma cirurgia, que é algo muito mais invasivo. Então esse é o foco a princípio, mas assim, qual é o grau, quanto a gente vai poder melhorar? Isso é sempre importante a gente poder avaliar, né? Quanto antes começar a procurar ajuda no início dos sintomas, mais fácil, melhor é. E a gente sabe também que a gente tende a só procurar quando limita, né? Então começa aquela dor, toma um remédio, vai levando, vai empurrando com a barriga. É verdade. Só que chega uma hora que não aguenta mais. Daí vai procurar ajuda. Isso é extremamente errado, porque geralmente quando chega nesse ponto, o problema ele já está muito crônico, bem né? Avançado. Muito avançado, daí demanda muito mais tempo, muito mais energia para a gente conseguir corrigir. Mas sim, a quiropraxia ela vai conseguir ajudar a tratar qualquer tipo de articulação, seja do punho, do cotovelo, do ombro, joelho, quadril, muitas pessoas nos procuram. Me diga uma coisa, quanto tempo mais ou menos dura uma sessão? Dura em quantos minutos? Ótima pergunta. A gente trabalha da seguinte forma, a gente trabalha com 2 tipos de sessão hoje nas nossas clínicas, tá? Que é o mais indicado sempre em todas as clínicas de quiropraxia, que é a avaliação, que é uma sessão muito importante, onde a gente vai conhecer o nosso paciente, a gente vai colher todo o histórico de saúde dele para saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, que é muito importante também. Certo. Então, essa sessão, ela dura 30 minutos, tá? Em torno de 30 minutos. Pode passar um pouquinho, depende daquela pessoa. Tem pessoas que levam um monte de exame, então a gente tende a ficar com mais tempo, né? Porque tem que olhar todos os exames, tem que colher mais informação. Mas ela tem um tempo médio de 30 minutos. As sessões de rotina, que a gente chama, que é a pessoa que já está em tratamento,
elas duram em torno de 10 a 15 minutos, porque é o tempo da gente conversar, ver qual é a evolução do nosso paciente e fazer os ajustes, que são as manobras que vão realinhar a coluna do nosso paciente. É um pouquinho mais rápido, mas que a gente sempre fala, né? A gente não vende tempo, a gente vende sim correção dos problemas de coluna e articulação. Sempre que a pessoa está com alguma coisa, por exemplo, né? Tem lugar, né, que tem lado, por exemplo, que a pessoa vai estralar, que às vezes estrala, o outro não. Por quê? Um estrala, outro não estrala. Isso quer dizer que um tem problema, outro não tem problema? Depende do nível de travamento que tem aquela coluna. E uma coisa legal da gente, né, abordar esse assunto é porque o estalo, ele é uma das técnicas que a gente utiliza para fazer a correção. Tem N técnicas, a quiropraxia trabalha com mais de 100 técnicas. E algumas delas não usam a cavitação, não usam o estalo, né, para realinhar a coluna. Então tem algumas colunas que a gente opta por outras técnicas, então não vai ocorrer estalo. E tem também essa questão do travamento. Tem pessoas que estão extremamente travadas, que num primeiro momento a gente não vai conseguir gerar a cavitação naquele lado. Mas isso não quer dizer que a gente não mexeu. Isso é muito bom ressaltar. E a tendência natural vai passando o tempo, vai passando as sessões e a gente vai conseguindo deixar mais flexível aquela coluna, a musculatura vai relaxando e a gente consegue sim, daí a partir disso, fazer o movimento de forma mais tranquila e o barulho vem mais natural. No final do tratamento, a gente já espera que também não estale tanto. Por quê? Porque a gente também quer que fique mais alinhado, a coluna mais forte, mais firme e então vai começar a reduzir os estalos. Muito bem. Eu tô um zero à esquerda, viu, doutor? Era pra eu estar fazendo, continuando, né? Eu tenho muito problema, tenho lordose, tenho problema cervical. E, gente, eu sou toda bichada, não sei como é isso. Não, mas é normal hoje, né? É verdade. Uso muito sal, direto, né? Faço muita atividade, faço muita coisa. Então, é normal, gente. A idade também, né? Ajuda, contribui. Mas olha, tem uma pergunta aí do nosso telespectador, deixa eu dividir tela aqui. Vamos lá. Qual a diferença da ortopedia, né, eu acho, para quiropraxia? Existe uma diferença? A ortopedia, ela é uma especialização da medicina. Ela vai trabalhar com outro tipo de tratamento. Geralmente eles vão dar a medicação ou indicar o que o paciente vai fazer. Vai fazer fisioterapia, vai fazer quiropraxia, vai tomar um medicamento, vai tomar injeção ou precisa fazer a cirurgia. A quiropraxia, ela é um curso independente, então eu sou graduado em quiropraxia. Todos os profissionais que trabalham nas clínicas Ajustar, eles são graduados, isso é importante a gente frisar. E a gente daí, então, atende de forma primária, né? Qualquer pessoa não precisa passar por um médico para ir até a clínica fazer quiropraxia, não. Sentiu dor, sentiu problema ou quer simplesmente ver como está a coluna, pode ir lá fazer a avaliação, sem problema nenhum. E a quiropraxia, então, ela vai fazer isso, ela vai fazer o diagnóstico e vai fazer a correção das alterações de coluna. A gente sempre fala em desalinhamento, mas é muito maior que isso, é muito mais amplo, né? Tem uma restrição de movimento, tem o processo inflamatório que gera, tem a tensão muscular, tem o processo degenerativo que isso acontece. Então o foco da quiropraxia é justamente corrigir a causa do problema. Essa é a maior diferença. A gente tá vendo uma foto aqui, que eu acho que você deve estar vendo aí, não tá? Tá dando pra ver? Então, sim, essa foto aí é como se fosse uma coluna meio, assim, meio bichada já, né? E como é que é isso aí? Joga pra frente assim? Como é que é pra poder melhorar, pra poder alinhar essa coluna, deixar ela mais reta? Para a gente poder alinhar a coluna, existem técnicas que a gente vai usando, como eu falei anteriormente. Então existem várias técnicas. Aí, a princípio, esse profissional está fazendo uma palpação para ver o que está alinhado ou o que está desalinhado. Então é uma técnica também bem importante para a gente saber o que a gente pode fazer, né? E a partir disso a gente vai escolher qual a melhor técnica. Eu, como profissional, eu sou formado já há 8 anos, sou graduado há 8 anos, então eu já tenho as minhas técnicas de preferência, que são as que eu vejo mais resultado, as que eu tenho mais facilidade em fazer, mas tem outros profissionais que utilizam outro tipo de técnicas e isso não há problema algum. O mais importante é no final a gente ter o resultado que a gente espera. Então, a gente vai fazer a palpação, a gente vai colher alguns testes ortopédicos, né, para ver como está o grau de mobilidade, o que está sentindo o paciente quando faz aquele movimento, e a partir disso a gente vai escolher a técnica que a gente vai utilizar. E também tem a questão do paciente, né? O paciente, muitas vezes, tem meus pacientes, eles falam: Felipe, aquela técnica que tu usou a última vez, eu não quero que faça porque eu fiquei um pouco dolorido, faz outra. Beleza, a gente vai mudando e vai colhendo, porque o nosso foco melhorar. Sempre é fazer com que o paciente saia da nossa clínica se sentindo melhor. E sem dor, né? Perfeito, justamente. E me diga uma coisa, existe um exame que a pessoa faz para que vocês possam descobrir o que a pessoa tem? Um exame geral, né? Porque às vezes tem certos exames que dá para vocês ver, analisar o corpo do paciente por um todo, né?
Hoje a gente usa um aplicativo, né, um sistema que faz uma avaliação postural. Isso é muito legal e muito bacana porque a gente não se nota no nosso dia a dia como está o nosso corpo. Então, quando a gente mostra para o paciente a avaliação postural dele, já é um exame muito bacana e a gente consegue ver as alterações que vão acontecendo, né, que estão acontecendo no decorrer do tempo. Mas a gente consegue utilizar qualquer tipo de exame. Então, a ressonância magnética, que é um exame extremamente completo, a gente chama de classe ouro, né, é o exame mais completo e o mais fácil da gente conseguir visualizar as alterações. O raio-x também é um exame muito comum dos nossos pacientes nos trazerem, também é um exame muito bom, a gente consegue olhar, ver muitas coisas, ainda mais dentro da quiropraxia, que a gente trabalha a correção do alinhamento. Então esses exames são extremamente importantes e a gente sempre pede para o paciente, quando vai marcar a avaliação, tem algum exame desse? Nos traz para a gente poder dar uma olhada. Ah, mas meu exame é antigo. Não tem problema, traz que a gente já pode conseguir ter uma ideia e se for necessário, a gente pede, solicita para fazer um exame mais novo aí, para a gente conseguir ter bastante segurança e ter certeza do que a gente pode fazer. É normal sair com dor depois de uma sessão? Normal. O que é normal hoje? O que acontece muito é que a gente está mexendo numa estrutura que muitas vezes, além de ter um problema, ela nunca foi mexida. Então, tem pessoas que saem do nosso ajuste, da consulta, zero, como se tivesse feito um toque de mágica, um milagre. Nossa, eu não estou sentindo mais nada, eu estou mais solto, eu estou mais leve. Ok, show. E tem pessoas que ficam um pouquinho doloridas, sim. Acontece, é algo que a gente afere como normal e eu, como profissional, afirmo isso como algo muito positivo. Por quê? Porque o corpo está respondendo que algo aconteceu. Então sim, pode acontecer sim, só que a gente tem algumas estratégias para que isso não aconteça ou para que se aconteça e o paciente esteja em casa, a gente conseguir minimizar esses sintomas. Okay. Alongar, tomar um banho, dar aquela relaxada, bolsinha de gelo, são algumas estratégias que a gente vai usando para reduzir esse efeito que o ajuste pode ter. Mas sim, pode acontecer. É uma forma do corpo responder. Muito bom, doutor Felipe. Tá aí, gente. Aqui tem Ajustar. Fica ali na Edson Ramalho. Muito bom. Uma vez eu fui no ortopedista, né? Eu já vivo ali. E aí, quando eu olhei para o lado, eu disse, meu Deus, um negócio que resolve todos os problemas. A quiropraxia, que resolve não só, né, vários tipos de doenças, né? Várias coisas. Dor de cabeça, para quem tem dor de coluna, para quem tem na cervical, na lombar. Gente, de tudo. Eu disse, aqui o problema vai ter que ser resolvido. Então eu gostei demais, a clínica é maravilhosa, o atendimento ótimo, né? Parabéns aí, viu, para a clínica de vocês. E não só tem aqui em João Pessoa, como tem em outras cidades, não é isso? Isso, nós somos a maior rede de clínicas da América Latina. Hoje no Brasil são 16 clínicas e nós temos uma em Montevidéu. Que maravilha! Então a gente vem crescendo muito, trabalha com inúmeros profissionais, todos os profissionais das clínicas Ajustar são graduados em quiropraxia. A maior deles são gaúchos como eu, então vão pegar um sotaque mais puxado aí do sul do Brasil, porque aqui onde a gente tem uma das faculdades que formam, né, o bacharel em quiropraxia, mas sim, são hoje no Nordeste são 5, uma das unidades é João Pessoa, uma das mais antigas é João Pessoa. Rapaz, até um francês tem aqui, viu? Ele fez em mim, rapaz, o negócio aqui ficou bom, viu? Ficou. É bom, precisa voltar, tem que ir lá para dar continuidade, tem certeza tem que continuar, né? Pois é, olha, obrigada, viu, doutor Felipe, por você ter vindo aqui esclarecer um pouco sobre esse assunto maravilhoso, né? Casou um pouquinho com o nosso assunto também de hoje, né? Que a gente falou um pouco sobre mãos. É importante que você se cuide. Tem também a quiropraxia para cuidar também dessa questão de braço, mão, né? Também. Eu mesmo tenho um cisto aqui, ele disse, eu boto isso pra dentro. Eu disse, como assim, homem? Como assim você bota isso pra dentro, homem? Me empurra, Existe uma técnica para isso também, doutor? Depende muito de qual é o tipo de cisto, né? E tem algumas pessoas que reabsorvem, com certeza. É verdade. Com os ajustes a gente vai reabsorver. Só que isso acaba, com o passar do tempo, pode vir a voltar. Isso. Então é sempre importante da gente conseguir diagnosticar, ver o que está acontecendo, para saber qual é a limitação funcional que isso está gerando. Porque tem pessoas que têm o cisto e não sentem nada. Tem aquela bolinha ali no punho, mas que é algo que é só estético. Tem pessoas que têm e sentem muita dor. Então tudo isso a gente precisa avaliar para saber qual é o caminho, né? Qual é o caminho a se seguir de tratamento. Então a gente sempre consegue ir ajudando a reduzir dor, dar mais mobilidade, reduzir processo inflamatório, mas a gente também sempre vai conversando com outros profissionais, fazendo um tratamento multidisciplinar, justamente para conseguir tratar a causa do problema. Não fazer com que seja algo paliativo ou que daqui a um tempo volte o problema novamente.
Então esse é o foco da quiropraxia sempre, olhar o paciente como um todo, muito importante. Mas tem sim alguns pacientes que vêm com esse tipo de... Muitas vezes é uma lesão secundária, a pessoa vem com uma dor lombar ou vem com uma dor cervical, a gente vai tratando e no meio do tratamento ela fala assim, Felipe, eu tenho um cisto aqui, eu tenho uma bolinha aqui, isso não me incomoda, mas tá aqui. A gente começa a mexer, começa a trabalhar e o corpo reabsorve isso, de forma bem natural também. Gostei, viu, doutor Felipe? Obrigada, viu, por seus esclarecimentos. Obrigada mesmo. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço. Sempre bom falar com você, sempre bom falar sobre quiropraxia. Espero que todo mundo esteja cuidando das suas colunas aí, né? É verdade. Pessoa, para que a gente possa continuar envelhecendo com qualidade, isso é muito importante. Obrigada, viu? Muito obrigada pela entrevista. Mas olha, gente, vou ficando por aqui, né? Vou para um pequeno intervalo. É bem rapidinho, volto em um minutinho, viu? Não sai daí não.